Cifuentes fora da lista de relacionados, João Pedro dentro da lista de relacionados. E aí eu falo agora com Guilherme, grande Guilherme, esta grande bandeira da crônica esportiva, direto do Rio de Janeiro. Você estava no Rio ou no Cabo Frio? Estava em Cabo Frio. Cabo Frio, tá frio lá? Tá frio lá? Hoje estava friozinho. Hoje estava friozinho. Agora, friozinho é 20 graus, né? Friozinho é, por aí, 20. por aí. Tá vendo? Ninguém lá usa manga de camisa, como diriam os antigos locutores. Nós estamos vendo aí o João Pedro de volta, o Cifuentes está fora, o Cruzeiro passando vai passar por uma reformulação, vai demorar um tempo. Já se tem, Guilherme, boas notícias, né? Com a possibilidade daqui a pouco da chegada do Cássio, daqui a pouco outros jogadores. Fala-se, veja bem, no Cruzeiro ninguém fala, mas o Rony, se sair do Palmeiras, eu acho que pode ser um ótimo nome para o Cruzeiro. Agora, bom mesmo é ter a volta do João Pedro, que esse moleque é rápido, esse moleque é bom. Fala de tudo isso aí, de Cruzeiro 2-0, Guilherme. Boa tarde, HG, Valu, Thiago, Elton. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, família Bandeirante, todo mundo com a gente. Com o perdão da poesia, nesse Belo Horizonte, eu acho que se vê esperança, se vê um Cruzeiro do Sul ali ao fim do horizonte. Essa é a verdade, porque hoje o Cruzeiro aponta para a esperança. Para a janela de meio de ano e de julho, uma renovação e uma virada de chave na gestão do Cruzeiro e no posicionamento de mercado do Cruzeiro. Mas eu tenho que frisar, ainda é a esperança. O Cruzeiro ainda tem que, até o mês de julho, trilhar boas campanhas no Campeonato Nacional, dentro da Copa Sul-Americana, com o elenco que se tem hoje, que ainda é um elenco desequilibrado. Eu vejo muito torcedor cruzeirense falar que o William desse ano não é tão bom quanto o William do ano passado, caiu um pouquinho. Mas a gente olha pro lado do William, você tem o Lucas Silva, que é meia e tem que cair pra direita. O Lucas Silva é aquele 8 fofo, né? Aquele cara de distribuição de bola, mas que não tem aquela disposição física pra cair e fazer o lado, como ele tá fazendo. Aí você olha pra frente, você tem ali o Rafa Silva, que também não é ponta e que tá jogando ali caindo pelo lado. Aí você olha pra esquerda, você tem o Barreal, que na verdade é ala e tá fazendo meia. Você tem o Arthur Gomes na ponta esquerda, então você tem o Marlon com muito mais sustentação pelo lado do que o William pela direita. Então é um Cruzeiro que ainda precisa desses improvisos, do ala que vira meia, do meia que vira jogador de lado, do jogador de área que vira ponta direita. O Cruzeiro precisa de um elenco. Por enquanto, hoje, o cruzeirense tem muito mais esperança do que tinha nos últimos anos. E até esse posicionamento de mercado melhor que o Cruzeiro vai ter a partir de julho, sem dúvida nenhuma, eu acredito que permite ao cruzeirense olhar para o horizonte com mais esperança. Né? São Gui, mas boa tarde. O que é o 8 fofo? O 8 fofo é aquele cara que ele levanta, ele olha pro jogo, ele distribui o jogo, ele olha pro lado, olha pro outro, distribui. Mas não tem aquela capacidade de pegar firme, né, Thiagão? Então, mas até esse ponto, Guilherme, até esse ponto que você tá colocando, até essas mudanças, essas alternativas que o Cruzeiro coloca hoje em campo, são positivas quando a gente olha os resultados que o Cruzeiro vem tendo. O Cruzeiro tem conseguido, mesmo com essas dificuldades, entre aspas, colocadas por você, tem conseguido criar um ambiente para conquistar os pontos e está se mantendo em uma posição de tabela que, quando a gente pensa nessa virada de chave que vai acontecer a partir do mês de julho, com a chegada dos reforços, dos possíveis reforços que o torcedor do Cruzeiro tanto espera, a gente aumente ainda essa esperança, que foi uma palavra que você colocou, e é a esperança que o torcedor do Cruzeiro carrega, de dias melhores. E hoje, com esse time, com o trabalho que vem sendo feito pelo Seabra, que foi muito criticado, e agora ele vem aos poucos conseguindo fazer esse time jogar com o que tem, então a esperança do torcedor do Cruzeiro, ela só tem que aumentar. E a partida de hoje, o Valu falou da importância que tem a vitória, e é necessária a vitória, mas que ela venha da maneira que vier. Porque o torcedor do Cruzeiro está muito engasgado com o que aconteceu no jogo contra o Alianza aqui no Mineirão. Quando o Cruzeiro faz o 3-0 e sofre aquele 3-3, que foi impactante para todo sempre ser lembrado. O torcedor do Cruzeiro dificilmente vai esquecer daquele fatídico jogo contra o Alianza. E que se a vitória viesse naquele jogo a todo custo, se aquele gol não saísse aos 50 minutos do segundo tempo, hoje o Cruzeiro estava numa situação melhor. Então que a vitória venha hoje da maneira que vier. O importante é vencer e conseguir ainda ter um ponto de esperança para a classificação para a próxima fase. E aí eu acho que o bom momento que está passando, as boas avaliações que a nova direção do Cruzeiro tem feito com o Seabra, hoje é para
mínimo 2, né, Thiago? Mas é Sem porque- todo respeito ao adversário, mas... A expectativa depois dos últimos jogos do Cruzeiro, ela cresceu, né? A gente assistiu a um Cruzeiro ser melhor contra o Vitória, um Cruzeiro ser melhor contra o Aliança. O único jogo que o Cruzeiro não performou dessa forma foi diante do Atlético Goianiense. Mas ainda assim venceu, Isso. que é o que importa. E eu sempre bato nessa tecla. Então, por tudo que eu tenho visto recentemente do Cruzeiro, enfrentando as equipes mais frágeis, que são Atlético Goianiense, La Calera, Vitória, e teve o Botafogo no início do campeonato. Então, o Cruzeiro foi muito bem contra todos esses times. E sempre já com o Seabra. Então, por isso, HG, minha expectativa hoje é de uma vitória tranquila do Cruzeiro. Só que eu não vou postar e vim aqui com a mesma soberba que eu vim na última terça-feira, que deu ruim, né? E ontem você fugiu, né? Aí eu tive que fugir. Normal né? dos covardes. Você já imaginou? Você já imaginou? Eu tô aqui, vocês me enchendo o saco? Então, Mas o Elton não esqueceu de você ontem, não. E eu também não é possível. Falaram de mim o tempo inteiro. não. Eu fiz você falar. Falaram de mim o tempo Nem inteiro. falei. Eu falei, eu puxei Nem ele, falei. ele endossou. Natural. Um torcedor do Atlético mandou mensagem ontem e falou: você não vai hoje não? Eu falei, não vou não. Falou, ih, os caras vão te zoar bastante. Não é zoeira, é a constatação da covardia mesmo. Mas no jogo do Cruzeiro eu vou ser um pouquinho mais cauteloso. Acho que hoje é só 2-0 pro Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro hoje ele deve 2 entregas ao seu torcedor. A primeira, o resultado, claro que é sempre o mais relevante nesse tipo de situação, que o Cruzeiro até se encontra para se classificar na Copa Sul-Americana, mas também uma boa atuação. Eu acho que o Cruzeiro deve isso, especialmente aquilo que a gente pôde assistir do União La Calera contra a equipe do Católica, contra o Equador. A Católica jogava com o uniforme azul nas cores do City e tanta facilidade, em algum momento você podia até se confundir se estava assistindo a Premier League, vendo o Manchester City atuando contra alguma equipe. Chelsea. E, Que jogo, hein, Valu? jogo- Que jogo, hein, A Valu? fase do Chelsea não é tão boa assim. um jogo tenebroso. Então, repito, isso quer dizer que vai ser fácil? Não, mas o Cruzeiro, repito, não sei se vai conseguir entregar ao seu torcedor aquilo que ele deve, mas eu entendo que hoje o Cruzeiro deveria entregar ao seu torcedor um resultado de vitória e uma boa atuação sem nenhum tipo de susto para o torcedor do Cruzeiro. Só mais uma, não é informação, eu tenho a impressão que depois de muito tempo foi a primeira vez que o João foi relacionado junto com o Robert. Pode ser que o Seabra eventualmente coloque um time com mais um atacante de velocidade. E, repito, não é informação, mas isso não. Colocando aí, talvez ele possa... Aberto da direita? Pode ser. Não é informação. Eu fico com essa impressão, não sei para quem sobraria, não é informação, repito, mas é porque há muito tempo não eram relacionados o João Pedro e o Robert. Pode ser apenas... Mas, Valu, me ajuda aqui a pensar, só para entender, de verdade. Primeiro volante seria o Lucas Romero. Aí pela esquerda o Barreal. Pela direita, o Lucas Silva. Para ser 3 volantes. Ou já teria o Matheus Não, Pereira. o Cruzeiro já joga assim, né? Teria que então, mas sacar... alguém tem que sacar isso daí. teria que sacar um do meio campo. E aí, não sei, de repente... Você tiraria quem? É difícil, né? Porque o Barreal, eu não tiraria o Barreal. Lucas Lucas Silva. Silva. Tirado, né? Mas, Cara, mas peraí. mas Aí não você dá não pro tira o Barreal, Barreal. você joga com o Lucas Romero só de volante? Não dá. Então, Mas aí, pro não jogo sei de se há hoje, sim, necessidade Thiago. pro jogo de hoje. O jogo de hoje, sim, Rapaz, cara. o jogo contra eu não o sei se Fortaleza- vai acontecer, tá? Eu tô chamando a atenção para um detalhe Não, que há sim, muito mas tempo... A gente tá falando boa. a gente tá É que falando o do jogo lanterna contra o Fortaleza- lanterna do Campeonato Chileno. Cadê? O jogo Não, pro mas Cruzeiro é tá verdade. dentro. O jogo contra o Fortaleza, o Cruzeiro estava atropelando o Fortaleza, jogando muito mais. Isso é indiscutível. Quando ele tira o Romero, eu acho que ele tem responsabilidade quando ele deixa só o Romero de volante, Romero eu acho que ele expulso. tem responsabilidade na expulsão do Romero. Mas... Porque o Romero já estava amarelado, ele toma o segundo cartão amarelo e o Cruzeiro fica sem o volante. E o Cruzeiro consegue até o empate Consegue com o um a empate menos. depois. Assim, muito legal isso. De fato, ele foi ousado no dia. Mas eu tenho um pouco de restrição, assim, com ousadia demais nesses jogos. A minha impressão é só que se caso ele entre desta forma, ele não saca o Lucas Silva e o Lucas Romero, sobraria para o Barreal. Eu Impressão, não é informação, só... mas embora aí- eu não mas tirasse, eu acho esse embora jogo eu já não pensaria tirasse o diferente. Barreal, Eu acho excesso de cuidado. Eu acho Embora eu não excesso de tirasse O cuidado. Barreal É um time não muito tem as ruim. características para jogar como um segundo volante, pessoal. Gente, Desculpa, mas sustentação não dá. do meio campo. É importante não no dá. eventual contra-ataque. Não dá. Senão você deixa o time vulnerável. Um contra-ataque, toma um gol 1-0, você põe tudo a perder dentro de casa. Num jogo que o Cruzeiro precisa vencer para continuar mas aí, sonhando com a classificação. ô, É só, Thiago, cara, é só não, necessidade cara, mas de eu acho que se posicionamento.
Se houver um comprometimento de todo mundo, cara, para correr, para marcar, para tomar a bola do adversário, né? Aí eu vou pegar uma carona, por exemplo, quem viu ontem o jogo do Palmeiras, né? Que venceu, foi um jogo duro, difícil, independente do Vale é um bom time. Cara, o Palmeiras, o próprio Atlético, o Penharol contra o Atlético. Ficou 20 e poucos por cento com a bola. 22. Mas marcou pra cacete. Então, se outros jogadores têm o compromisso, se o Seabra consegue absorver dos jogadores esse compromisso, cara, dá pra jogar com volante contra o Cara, Lacari. eu de verdade, Que nem HG, o eu tô Guilherme com falou. você nessa. Lanterna do chileno. O jogo de hoje, eu sendo o Seabra, eu colocaria o Cruzeiro com um volante só, jogaria mais pra cima. Eu tava lembrando com o Valu, a gente conversando, assistindo o jogo, aquele dia do jogo Católica e Caleira. Eu tava em casa, o Valu também tava na casa dele, e a gente trocando mensagem, parecendo um tempo real, né, Valu, que a gente tava fazendo. Os comentários, o Valu pegou e falou assim, eu falei assim, não, Valu, mas esse time é muito ruim. Aí o Valu falou assim, a Católica, não tô falando da Católica, não tô falando da Caleira. Ele, não, Elton, é porque os dois são muito ruins. Muito ruins. E é aí que você tem um choque de realidade, como o Cruzeiro conseguiu perder pontos para essas duas equipes. Então, pro jogo de hoje, eu de verdade, era um volante ali, Cruzeiro para cima e tinha controle total, fazendo a linha de 4, jogando com uma linha de 4, somente com um volante e vai para cima e deita e rola. Eu acho que o Cruzeiro não é um time confiável ainda para o Seabra desfazer aquilo que ele fez nas últimas 3 partidas. O Cruzeiro ainda não é um time minimamente seguro. Eu acho que, com sinceridade, se ele for com 3 atacantes ou se ele mantiver a linha de 3 jogadores ali no meio campo, ele vai mais ou menos parecido com o que ele foi nos últimos jogos.